5 coisas que você não deve contar a ninguém. Guarde bem isso. Você já contou alguma coisa para alguém? Estava com um negócio 99,999% alinhado e de repente aquele negócio que já estava certo, estava pendente, totalmente pendente para dar certo. Deu tudo errado e você ficou entristecido porque não deu certo. E às vezes a gente tenta até se consolar pensando assim, não, mas foi a vontade de Deus. Algumas vezes é a vontade de Deus, mas outras vezes foi a gente que falou demais. Tem certas coisas que Deus quer nos ensinar a não falar para ninguém. O que ninguém sabe, ninguém estraga. E há certas coisas que não devem ser comunicadas. Você tem que aprender isso, porque na vida, gente, na vida, nós temos que entender que não é todo mundo que é de confiança. Não é todo mundo que pode ouvir. A Bíblia fala sobre um rei que mostrou os seus tesouros e foi saqueado. Sua geração, sua próxima geração foi saqueada. Por quê? Porque ele mostrou as coisas que Deus não tinha permitido que ele mostrasse. E daí nessa passagem a gente aprende que não é tudo que Deus quer que a gente mostre. Tem coisas que Deus não quer que a gente fale, tem coisas que Deus não quer que a gente mostre. Eu quero, através dessa palavra, falar de 5 coisas que você não deve compartilhar, não deve mostrar para ninguém. Por quê? É para o seu bem e é para o seu futuro. Então fica aqui até o fim, certo? Fica aqui até o fim, porque você vai abrir os seus olhos hoje. Eu quero começar com a primeira coisa que a gente não deve compartilhar com ninguém. E antes de abrir a primeira coisa, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Tenho certeza que só vai fazer bem para você aqui. Eu trago mensagens, orações que vão só te ajudar, nunca te atrapalhar, só te ajudar, ok? E se você puder compartilhar com mais uma pessoa, faça isso. Eu quero começar com um texto que é Eclesiastes capítulo 3, verso 7. Olha o que a Bíblia diz. Tempo de estar calado e tempo de falar. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de falar, mas há um tempo de estar calado. A primeira coisa que você não deve falar ou mostrar para outras pessoas antes de concluir é mostrar os seus planos. Porque os seus planos não são ainda uma coisa totalmente concreta. Não está totalmente finalizado. É um plano. É um projeto. Você não começou isso ainda. E quando a Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de estar calado, esse tempo de estar calado também está referente aos teus planos. Há planos que você não pode sair compartilhando, porque alguém pode roubar, alguém pode atrapalhar, alguém pode dar contra. Então, sabedoria. Eu aprendo uma coisa. Muita gente aborta o que Deus começou porque falou cedo demais. A Bíblia diz que, em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o diabo é um ladrão. E ele não rouba casas vazias. Ele rouba coisas preciosas. De repente, o plano que você tem é algo precioso. Só que quando você fala, você abre as portas. Quando você fala, você abre as portas. Então, pessoas erradas criticam, desanimam e lançam dúvidas. Por isso, fale depois que tudo já estiver estruturado e já em andamento ou finalizado. Não quando ainda o processo está frágil. Tem um tempo para falar. Tem um tempo para mostrar as coisas. A segunda coisa, suas fraquezas não podem ser compartilhadas com todo mundo. Por quê? Porque algumas pessoas vão se aproveitar da sua fraqueza para te perseguir ou para tirar algo de você. A Bíblia diz em Mateus 7,6: não deis aos cães as coisas santas. Nem todo mundo sabe lidar com a sua vulnerabilidade. Há pessoas que vão usar a sua vulnerabilidade contra você, para expor você e também para distorcer a sua dor.
Tem gente que vai pegar exatamente a sua vulnerabilidade para te atacar. Por quê? Porque às vezes carrega um ódio no coração, um sentimento de vingança dentro de si contra você e quer, de alguma maneira, te prejudicar. A terceira coisa que a gente tem que cuidar para não falar, para não abrir demais para as pessoas, são nossos recursos e conquistas. Provérbios 27:2 diz assim: louve-te o estranho e não a tua própria boca. Se expor demais vai atrair inveja, vai atrair competição e vai atrair comparação. Você sabe o que eu tenho aprendido? Também tenho aprendido com outras pessoas, que tem gente que não vai lidar bem com a tua prosperidade. E digo mais, às vezes vai começar a agir mal contra você por causa da tua prosperidade. Agora eu vou dizer uma coisa que vai deixar assim você de cabelo em pé. Tem gente que fica doente por causa da tua prosperidade e da tua conquista. Você acredita num negócio desse? Sabe, a gente falando assim, tem gente que nem acredita, mas tem gente que fica doente. Se você coloca que o seu filho passou numa faculdade boa, fica doente. Se você compra uma casa nova, fica doente. Se você estaciona um carro novo lá em frente à empresa, em frente ao teu trabalho, tem gente que fica doente por causa da inveja, por causa da comparação. Então, sabe, eu acredito que a gente tem que ter cuidado, não ficar falando o quanto ganha, como está indo na vida, sabe? Você só tem que prestar contas a quem você deve prestar contas, mas não prestar contas a todo mundo. Isso é um erro. Prestar contas a todo mundo é um erro. Não faça isso. A quarta coisa, as pessoas não têm que saberem de algumas batalhas espirituais que você está. Tem gente que vai usar isso para depois, sabe, dizer que você está em pecado, ou dizer que você deve ter feito uma coisa errada, é por isso que agora você está vivendo isso. Em 2 Coríntios 10:4, a Bíblia diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, não é compartilhando com todo mundo que eu vou ter ajuda na batalha espiritual que eu estou enfrentando. Então só compartilhe as batalhas espirituais que você está enfrentando com intercessores de calibre. O que são intercessores de calibre? Aqueles intercessores, sabe, que vão comprar briga com você, que são pessoas idôneas, que são pessoas leais, que são pessoas que vão estar ali junto com você na trincheira, lutando. Porque caso contrário, se você compartilhar com as pessoas erradas a batalha espiritual que você está enfrentando, sabe, as pessoas vão achar N coisas, vão começar até a achar chifre em cabeça de cavalo para acusar você, para lhe condenar, para dizer, olha, certo, está pagando por algo que fez, é por isso que está vivendo isso, né? As pessoas são assim, as pessoas querem de alguma maneira atacar a gente, elas querem achar, sabe, uma justificativa para sua derrota, uma justificativa para a batalha que você está enfrentando, e elas não entendem que aquilo é uma batalha espiritual que você está enfrentando. E a quinta coisa, não fale nem mostre para as pessoas seus relacionamentos íntimos. Em Cânticos 2:15 a Bíblia diz: apanhai-nos as raposas que fazem mal às vinhas. Expor demais a vida pessoal, falar do teu casamento, falar da tua relação dos teus filhos, vai trazer interferência. Tem gente que gosta de se meter na vida dos outros. Tem gente que gosta de dar palpite. Mas uma coisa que você tem que aprender, conselho não é direção, tá? Conselho não é direção. Tem certos conselhos que as pessoas dão que não é direção de Deus para a tua vida. Às vezes vai trazer uma opinião excessiva, e você sabe que a opinião excessiva, ela vai te pressionar e vai te forçar a tomar decisões por impulso, decisões emocionais e não no tempo de Deus, tá? Não no tempo de Deus. E terceiro, uma contaminação emocional. Porque quando você compartilha que você está com um problema no casamento, com um problema com os filhos, com gente que está contaminada, aquela contaminação que está naquela pessoa, e quando eu digo contaminação, às vezes é uma visão distorcida,
Às vezes é uma visão muito lógica e nem sempre as coisas lógicas estão certas, porque, né, muitas vezes Deus tem um propósito por trás, mas a lógica diz, não, acaba com isso, termina de uma vez, mas às vezes Deus permite com que haja algumas coisas para fortalecer, Deus permite com que haja algumas coisas para que as escamas caiam por terra. Então há um plano muitas vezes que está ali acontecendo na vida da pessoa. Mas se você compartilha com a pessoa errada e ela está contaminada por causa de um trauma que ela passou, por causa de uma experiência que ela está vivendo agora, por causa de um ódio adormecido dentro dela, você vai pegar aquela contaminação para dentro de você e daqui a pouco você não está olhando mais para o teu marido da mesma maneira, para a tua esposa da mesma maneira, para o teu filho da mesma maneira. Por quê? Porque você foi contaminado. Você foi contaminado. Então, proteja o que é íntimo. Proteja aquilo que é muito, muito, muito particular. Ok? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero aqui responder a alguns de vocês agora. Tá? Você pode colocar suas dúvidas aqui, eu vou responder você ao vivo, tá? Vou responder você ao vivo. Quero pedir a quem está entrando aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Eu quero responder a algumas pessoas aqui ao vivo. Pode colocar aqui uma dúvida que você tem, uma pergunta que você queira fazer para mim, um pedido de oração, tá? Coloca aqui nos comentários. Eu quero agradecer aqueles que usam o Superchat aqui. Tá? Gratidão por quem usa o Superchat, gratidão por quem é membro do canal, inclusive coloquei um vídeo novo lá para os membros do canal hoje, tá? E gratidão por você que é nosso aluno na Academia Kindle. E ó, um aviso aos alunos da Academia Kindle, hoje tem evento dentro da Academia Kindle Global, tá? O nome do evento é Prospere e Saia das Dívidas. Prospere e saia das dívidas. Você que é meu aluno, hoje 18h30, depois da oração da noite, começa o nosso evento dentro da academia. E se você quer se tornar aluno da nossa academia, da Academia Kindle Global, vá até o nosso site www.vinicius17.com.br e se torne aluno da Academia Kindle Global. Ok? Vamos lá. Eu quero responder a alguns de vocês aqui. Pode colocar aqui nos comentários.